Oi, galerinha! Então, Pitágoras ou razões trigonométricas? Eis a questão. Quando eu vou usar uma fórmula, quando eu vou usar as outras fórmulas? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Razões trigonométricas e teorema de Pitágoras. Qual a diferença? Razões trigonométricas, eu sempre vou ter a medida de um ângulo diferente de 90 graus, que vai ser o meu ângulo de referência para fazer os cálculos. Já no Pitágoras, eu só vou ter as medidas do triângulo, né? Se eu fosse calcular perímetro, área, as medidas que eu sempre usei naquelas outras fórmulas. Mas vamos lá. Se eu tenho aqui o ângulo interno, de frente com esse ângulo diferente de 90 graus, eu tenho o cateto oposto. De frente com esse ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa. Eu quero saber o seno. O seno vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembrando, oposto é o que tiver de frente com ângulo diferente de 90 graus. Adjacente é o que tem junto com esse ângulo diferente de 90 graus. E aí, a tangente, eu quero saber o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Um triângulo lá que eu não tiver a medida da hipotenusa, eu já vou saber que eu tenho que usar a fórmula da tangente. Agora, aqui no Pitágoras, eu sei quem é a prioridade dele é saber quem é primeiro a hipotenusa. Descobrir quem é a hipotenusa? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, no caso aqui o C, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu quiser descobrir a hipotenusa, eu vou usar essa. Se eu quiser saber qualquer uma das outras medidas, eu vou usar subtração. Não esqueçam, teve bastante erro por causa dessa etapa aqui. Teve gente que usou a fórmula da soma, mas não era, ó. O A, ele não é a hipotenusa, ele é um dos lados do triângulo. E o B também, ó, é um dos lados menores lá do triângulo. Então, eu vou usar a hipotenusa menos o outro lado que eu tenho o valor aí no caso do exercício. É isso, galerinha. Vamos para o exercício agora. Vamos ver se todo mundo compreendeu. Olá, gente. Vamos retomar agora uma coisa. Eu tenho uma TV e eu quero saber quantas polegadas essa TV tem. Ou eu quero uma TV de 50 polegadas. O que é isso? Polegadas nada mais é que a medida da diagonal nessa TV. Por exemplo, essa aqui, ó, 16, ela tem um lado que mede 16, tem um lado que mede 12. Eu quero saber quantas polegadas essa TV tem. Então, eu vou calcular a medida dessa diagonal, que eu vou chamar de D, mas no caso aí poderia ser a hipotenusa também. Para isso, nós vamos usar o quê? O Pitágoras, lembra? Se eu só tenho as medidas dos lados, eu vou usar Pitágoras. E eu quero descobrir quem aqui? A hipotenusa. Então, eu vou manter a fórmula da soma e não da subtração. Aí, a fórmula aqui, ó, d ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. O que é isso? 16 vezes 16 mais 12 vezes 12. D ao quadrado vai ser igual a 256 mais 144. D ao quadrado é igual a 400. Eu sei que muitos de vocês já sabem qual é a raiz quadrada, que eu vou ter que tirar aqui no final. Mas vamos lá. Eu não tenho uma calculadora, estou lá na hora da prova. E agora? Vocês podem decompor para descobrir essa raiz. Então, eu tenho 400. Dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Dá. E vai dar quanto? 200. Aí eu vou dividir por 2 de novo. Vai dar quanto? 100. Por 2, 50. Por 2, 25.
por 5, porque aí agora o 2 já não dá mais, eu tenho que usar o próximo número primo, por 5 de novo, vai dar 5. Tá, e agora? É uma raiz quadrada, então eu vou juntar de par em par. 2, 2 e 5. Eu juntei de par em par e mantenho só um dos números. Se fosse uma raiz cúbica, eu juntaria de 3 em 3 e manteria 1. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5 dá 20. É isso, gente. Essa TV tem 20 polegadas. Bom, gente, agora nós temos aqui, ó, um exercício. Um telhado será instalado entre dois prédios de um condomínio, de forma que a inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus. Lembra que eu falei? Para usar trigonometria, lá, razões trigonométricas, eu tenho que ter um ângulo menor que 90 graus. Então, esse é o caso. Aí, aqui, ó, a medida a distância entre um prédio e outro, para formar o triângulo retângulo aqui. Só que, ó, a altura, qual é a diferença entre o prédio maior e o prédio menor? Eu vou colocar o valor aqui, ó, 29 menos 20 vai dar 9. E esse ângulo aqui de 53 graus, tá vendo? A hipotenusa é o x e esse cateto aqui, lembrando, junto adjacente. Então, eu vou usar cosseno. Aí eu tenho lá cateto adjacente igual a 9, hipotenusa igual a x. Eu vou usar cosseno de cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno é igual a 9 sobre x. E aí, quanto vale esse cosseno aqui? Vale 0,6. Vamos substituir. No lugar dele, eu vou colocar 0,6. E a fórmula aqui, 9 sobre x. Lembra da regra de 3? Então, 0,6 vezes x igual a 9. Agora, vamos lá. Se eu estou multiplicando, eu vou passar esse 0,6 no outro lado, dividindo. Para dividir, só para relembrar, eu tenho 9 e vou dividir por 0,6. Tá vendo que eu deixei em amarelinho? Eu tenho que igualar as casas. Então, eu tenho uma casa após a vírgula, acrescento um zero. 90 dividido por 6 vai dar 15, tá? Então, eu só coloquei aqui para a gente relembrar, quando eu tenho uma divisão com vírgulas, eu preciso igualar as casas para efetuar o cálculo. Agora, bora treinar. Vocês vão receber algumas listas de exercícios e aí vocês vão fazer. Eu quero ver quem vai acertar tudo. Até mais, galerinha!